bem, Tati, seja bem-vinda, obrigado pela sua disposição de tempo, de passar um pouquinho do seu conhecimento aqui pra gente. Eu falo um pouquinho porque é só um pouquinho mesmo, porque passa muito, muito rápido. E vou pedir assim, para a gente já começar, eu não enrolo muito, o pessoal que assiste minhas lives aí sabe. Vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho quem é a Tati, o que que a Tati faz, o que que a Tati gosta aí, como é que a Tati veio parar nesse mundo aí dos processos e de equipe. Conta um pouquinho para nós aí da sua jornada. Meu nome é Tatiane Perondi, eu sou mãe da Maria Luísa e do Dom, que é um cachorro, né? Maria Luísa é uma adolescente de 12 anos. Assim, eu sou apaixonada em ajudar pessoas a obter os resultados delas. Então, eu gosto muito de estar num cargo de liderança. E no início até ficava meio assim, eu falava, quero mais saber de liderança, vou ser mandada, que é mais fácil. Quem nunca, né? Na minha vida sempre foi natural assumir um cargo de liderança. Eu aceitei e hoje dói muito menos, está sendo bom. E eu já estou aí em cargos de liderança já há mais de 20 anos na minha carreira profissional. Eu sou pedagoga. Hoje eu sou diretora do ICOP, no Sistema CD, e sou responsável pela parte de educação cooperativista. A gente atende cooperativas do estado do Mato Grosso. Então, Legal. 40 anos, não parece, porque parece um rostinho de 20. Bom, o bom é que assim, já viram que para administrar bem uma equipe tem que ter bom humor, né, Tati? Tem. Eu digo que 50% é como você está. Os outros 50% é a equipe, é os processos, é a estrutura. Se você estiver mal, a tua equipe vai estar mal. Se você não acreditar na sua equipe, a sua equipe não vai crescer, ela não vai acertar, vai ter mais erros do que acerto. E Sim. a nossa energia está atuar, né? É aquele negócio, a gente perde, quando a gente vira líder, a gente meio que perde o direito de não estar bem, né? Apesar, a gente, por mais que hoje tenha, o pessoal fala de positividade tóxica, eu falo, gente, é melhor ter positividade tóxica do que você ser pessimista tóxico. Mas você sabe que hoje eu passei muito mal, né? Tá tendo uma virose gastrite, um negócio assim. Eu não sei aí se eu falei o nome, mas eu passei muito mal hoje, muito mesmo. E aí, à tarde, eu não fui trabalhar. Eu avisei o pessoal, falei, gente, eu tenho uma live à noite, eu não vou trabalhar. Eu estava descansando. Isso, para mim, já é um avanço na minha vida e eu me tornei uma líder muito melhor quando eu entendi que quando eu não estou bem, eu tenho que descansar. Eu tenho que dar uma parada. As coisas vão funcionar. Não, as coisas vão funcionar Funciona. melhor do que se você estiver mal lá tentando fazer. Acho que talvez esse seja um dos primeiros erros que a gente comete ali, de subjugar a equipe, né? De achar que ela não funciona sem a gente, e aí um dia que a gente sai por obrigação, porque às vezes você não tem o que fazer, você vê que funciona, né? Sim. Ia adiantar eu ficar lá mal, né? Não ia. Eu já fui de manhã e eles ainda falaram, nossa, você tá um pouquinho estranha, porque você não tá alegre como você sempre. Equipe E aí, como é sente. importante a gente saber a hora de parar, de descansar um É pouco. verdade. Tati, vamos lá, vamos aprofundar aí no assunto, que eu acho que tem muita gente interessada em saber. Conta para nós assim um pouquinho. Primeiro, eu não sei nem te pedir bem para por onde começar, mas assim, vamos pensar no seguinte: tem uma equipe, e agora? Sim. Acho que essa é a melhor pergunta que eu posso te fazer. E agora? Eu tenho uma equipe, e agora? Sim. Para mim, o primeiro ponto a gente tem que mapear. Mapear o que, Tatiana? As pessoas que você tem na sua equipe. Então, entender o contexto, como as pessoas aprendem, como elas trabalham, quais são as dificuldades que elas têm, quais são os pontos positivos delas, para que você possa começar o trabalho. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas contratam uma consultoria para fazer os fluxos, os processos, mas Sim. essa é a equipe. Eu já atendi empresas que têm todos os fluxos, os processos desenhados, porque eles não funcionam. Eles funcionam muito bem lá na gaveta, no papel, mas não funcionam na prática. Por quê? Porque o processo a gente gere pessoas e as pessoas colocam em prática os processos. Então, o Sim. primeiro ponto para mim é você mapear o perfil da sua equipe.
Então, você entender esses pontos que eu falei e também como eles aprendem. Porque muitas vezes você fala assim, olha, você chama, fulano, vem aqui, eu preciso que você faça tal coisa. Aí a pessoa fala, ah, beleza, vou fazer. E depois ela não faz. Aí você não entende por que ela não fez. Para mim é igual o garçom, que ele chega na mesa e fala assim, já fizeram pedido? Aí você fala, não, posso fazer? Daí a pessoa fala, pode. Aí você vai falando e ele vai escutando. Tenho certeza que no mínimo 30% desse pedido vai vir. Por quê? Porque o cara não anotou, o cara não registrou a informação, não pegou os detalhes, e isso faz uma diferença. Então, quando a gente entende como a nossa equipe aprende, a gente consegue implantar com muito mais facilidade os processos. Então, eu já vi gente que chega e me fala assim, mas eu já falei 1000 vezes para ele como que funciona, e ele sempre faz errado. Como é que é para fazer? Aí eu falo, ó, chama ele ali e anota, senta com ele, anota, né? Escreve como que você quer que seja feito, pede para ele anotar, vai conversando com ele, faz perguntas. E muitas vezes o líder, ele não faz perguntas, ele dá as respostas. E aí as pessoas não entendem como elas têm que fazer, porque elas não aprendem a pensar. Tá sempre seguindo ordens, né? Sim, sempre. Então, para mim, o primeiro passo para você conseguir criar processos que sejam efetivos, que tragam resultado e diminuam os erros, porque erro sempre vai estar acontecendo. É você mapear o perfil da tua equipe. Como que mapeia o perfil, né? Já ia perguntar essa, ia falar como é que você faz? Eu tô igual o Faustão, né, Fran? Eu faço a pergunta e a resposta. Não, é fácil de conduzir assim, né? Como que conhece o perfil conversando? Conversando. Não tem outro jeito. O gestor que não tem tempo para conversar e conhecer a sua equipe não consegue evoluir. Quanto tempo, Tati? 10, 15 minutos, gente. Se durante o dia você não tiver, eu digo que é durante a semana. Durante a semana, você não tiver 10, 15 minutos para conversar com os colaboradores que são a chave da sua equipe, você não vai conseguir evoluir. As coisas não vão melhorar. Ah, mas só 10, 15 minutos? Sim. Você não faz nada hoje. 10 minutos já é uma evolução menor. É igual o cara que toma café com açúcar. Sim. Às vezes eu vejo as pessoas confundirem, Tati, o conversar com a equipe, e eu vou perguntar isso para você ver o que você me fala. Eu vejo que eles falam assim, ah, mas eu converso. Mas ele senta para conversar sobre trabalho. Sim. Então, aí é só tipo, o que tem que fazer, o que tem que ser feito, como é que foi, como é... Eu vejo assim que não é aquela conversa de realmente de conhecer. Então, que tipo de conversa é esse? É realmente a conversa sobre trabalho? É sobre vida pessoal? É as duas? Como é que funciona? Eu acho que existem momentos. Por exemplo, quando você está começando com uma equipe nova, você precisa conhecer as pessoas. Então, você precisa de um tempinho maior. Eu gosto de sempre, assim, meia hora, conversar quando eu estou começando com uma equipe nova, sentar, conhecer, saber quem ela é, se ela tem filho, se ela não tem, por que entrou na empresa, né? O que levou ela a chegar na empresa, o que funciona para ela na vida dela, o que não funciona. Então, quando eu tenho essa conversa, é uma conversa muito tranquila, sabe? Eu até brinco que se você levar um bolinho, fica até mais gostoso, porque a pessoa vai comendo e ela vai se esforçando, né? Agora, não, tá? Eu quero saber, eu já conheço a pessoa, eu já trabalho há muito tempo com ela, eu quero saber como que foi o dia de trabalho dela. Então, muitas vezes eu chamo a minha equipe e falo, e aí, como que foi ontem, né? O que aconteceu? Deu certo? O que deu certo o trabalho que a gente tinha alinhado? Deu. Não deu certo? O que não deu certo? Então, eu começo a conversar sobre o profissional. Então, depois que eu já conheço a pessoa. Mas, durante o convívio, a gente tem aquelas conversas, assim, que a pessoa diz, ah, Tati, a minha filha passou no vestibular, por exemplo, sabe? Por exemplo, um dia uma colaboradora chegou e ela estava, assim, com uma carinha muito abatida. E eu só falei para ela, oi, o que aconteceu, né? Você sempre tá sorrindo e tal. E assim, e aí ela desabou, ela chorou. Eu não sou psicóloga, não tratei ela, mas conversei, deixei ela falar, foi bom. E no final do dia ela foi me deu um abraço, falou, Tati, meu dia ficou muito melhor só daquela nossa conversa de 5, 10 minutinhos. Então, que legal, né? É uma conversa. Gente, converse com seres humanos, tá? Eu brinquei uma vez com um cliente meu.
que ele parecia um questionário com a pessoa. E não é um IBGE, não é. Conversa como se você estivesse conversando com um amigo seu, com uma pessoa que você gosta. E aí você vai conseguir mesmo ter uma conexão com ela. Tá, legal. Então essa já fica a dica. Então no começo conheça, faz o mapeamento, como é que a equipe aprende, o que cada um se identifica, as formas e tenha os times ali para as conversas, né? Realmente isso é muito importante. Beleza, Tati, fizemos isso, conseguimos lá implementar, entendemos como mais ou menos as pessoas funcionam, até porque elas mudam muito, né? Então é por isso que é tão importante manter essa constância. E aí, como é que a gente faz agora para poder começar a desenhar esses processos? Você sabe que eu tinha um cliente que ele reclamava muito que a equipe dele não tinha planejamento, né? E Uhum. aí eu falei para ele, então... E aí ele olhou para mim e deu risada. Eu falei, eu não tenho. Aí eu falei, então é difícil, né? Então, para mim, os processos tem que começar pela gente. Então, você tem que ter os teus processos para você poder cobrar ou ajudar a sua equipe a ter o dela. Que exemplo, né? O meu planejamento da semana. Isso é processo. Como que faz? Você tem a opção de fazer ele em fluxograma, você tem a opção de fazer ele descritivo. O fluxograma, normalmente, as pessoas usam o Visage, porque o Visage é gratuito. Mas você pode fazer um checklist. Eu tenho um checklist semanal. Então, eu anoto tudo numa folha o que eu tenho que fazer. Dessa folha, eu passo para a gente com os horários das coisas que eu tenho que fazer. Então, esse é o meu primeiro processo que eu estou trabalhando. Agora, se eu não tenho uma organização minha, não adianta eu exigir isso da equipe, das pessoas. Depois desse planejamento, aí eu tenho que identificar quais são os produtos ou serviços que precisam ser mapeados dentro da equipe. Por exemplo, eu tenho um produto que está dando problema, que é o processo de compras. Sempre é feito em cima da hora, a gente tem dificuldade de entregar o contrato para o serviço, ou dar um problema lá na frente na entrega do serviço. Então, eu tenho que sentar com a equipe, entender como que funciona hoje esse processo e pedir para a equipe escrever o processo. Porque o que o líder faz normalmente quando acontece problema? Ele vai lá e fala, é para fazer assim. E aí a equipe internaliza esse processo. Então, a melhor forma de começar um processo é colocar no papel. Como, Tatiane? Por prioridade. Primeiro eu recebo o e-mail da solicitação, ou o demandante abre uma web. Segundo, eu vou verificar se o descritivo está ok, se eu consigo fazer a compra. Terceiro, vou atrás do fornecedor. Então, você faz um checklist mesmo do que tem que ser feito. Mas quem que faz isso? A equipe. Como, Tati? Junto com você. A equipe vai falando, vai escrevendo e você vai questionando. Porque muitas vezes a equipe coloca todas as informações e aí você fala assim, isso funciona? Aí ele fala assim, funciona. Aí você fala, então me explica aí o que você escreveu. E quando ele vai explicando o que ele está pensando, ele vê que faltou algumas etapas. Ou você pode dar alguma sugestão. Então, o primeiro ponto para escrever um processo é identificar qual serviço precisa de processo. Porque não é todos os serviços da empresa que precisam do processo. Sim. Senão a gente acaba criando burocracia, né? Burocracia, isso. E as pessoas são... elas têm facilidade de criar burocracia, né? E aí é onde você tem que depois definir, e aí é o terceiro ponto, né? Depois que você escreveu o passo a passo, definiu. Aí você vai dizer, Tati, como que funciona para mim o processo? Eu tive um cliente que o processo dele funcionava em quadro, lá na equipe, ele fez um quadro grandão e ele fez um checklist. Por que um quadro? Porque é visível. Todo mundo viu. Já teve outro que fez um documento na rede. Um documento. Colocou lá, fez pelo Bizarre, criou as caixinhas do fluxozinho e funcionou. Outro não, outro ele fez passo por passo, explicando cada passo, o prazo. Então, assim, cada um funciona de uma forma. É que daí a gente volta lá na primeira coisa que você falou, que foi conhecer, saber como é que a sua equipe aprende, né? Sim. Você tem que saber como é que eles aprendem para saber qual é a melhor forma de fazer isso, né? Sim. Porque, por exemplo, eu tive um cliente que ele era corretor de imóveis. Não adianta eu querer desenhar um processo e guardar no papel. Então, ele colocou num quadro e funcionou. Porque o corretor chegava, ele olhava, sabia o
do que tinha que ser feito para atender o cliente. E aí, Sim. para ele, entrar no processo, né, da documentação do cliente e tal. Mas qual que é prioritário para ele? Vender. Então, era o processo de venda. Esse é o que trazia mais resultado. Já tem outras pessoas que não é a venda, é o atendimento do cliente. Então, por exemplo, na parceria que a gente tem, né, que a gente, inclusive você é uma das instrutoras lá da Unicred, da parceria que a gente tem com a Unicred, a gente criou um processo de atendimento ao cliente ali dentro do ICOP. Então, a gente recebe os dados, aí a gente entra em contato com o cliente, conversa com ele, vê se está tudo ok, se é isso mesmo, se ele quer fazer o curso, se ele tem as informações, depois a gente leva ele para a parte pagamento e depois a gente inclui ele na turma. Então, esse processo eu criei com a equipe, não fui eu que criei. Sim. A equipe foi dando as sugestões, a gente foi elaborando o desenho. E super simples, um checklist ali, bonitinho. E a gente... Sabe que eu acho que as pessoas confundem muito quando a gente fala de processo, acha que o processo é um negócio de outro mundo, lindo e maravilhoso. E aí, nossa, eu tenho que contratar alguém para fazer, porque senão não vai ficar bem feito. E não é por aí, não, né? Se você tiver dinheiro para contratar alguém para fazer, top. Muito bom. Até porque eu acho que você tem que cuidar do cliente, né? Agora, sim, se você ainda não tem dinheiro para contratar uma consultoria para fazer, você vai ter que fazer. E outra também, né? Mesmo que você tenha dinheiro para contratar a consultoria, você vai ter que participar junto com ela dos processos. tem que construir junto, né? Senão vai correr o risco de você ter processos muito bem definidos, lindos no papel. Vai ser um documento parecendo um pergaminho, mas não vai funcionar. É verdade. O pergaminho você buscou lá longe. Lá longe. Eu viajei no final do ano para o Sul, né? E eu amo viajar de carro. E aí, eu sentei com a Maria, com a minha filha, e a gente fez um processo da nossa viagem. Então, a gente definiu como que ia ser para arrumar as coisas dentro do carro, que dia nós ia começar a arrumar, o que nós ia levar, o que nós não ia levar, aonde nós ia parar. Então, nós tínhamos o cachorro junto, ainda tinha que cuidar das coisas do cachorro. Tati, deu tudo certo? Mais ou menos. Primeira parada no hotel, a gente largou o pote do cachorro lá. Pode ir. O que é natural acontecer no início do processo também, para deixar coisas para trás. A gente esqueceu o pote do cachorro no hotel. O pote de comer, sabe? Que fala pote lá no sul, então fala pote. E aí foi engraçado demais, porque pegar um copinho e colocar a comida dele. Mas foi muito legal, porque eu e ela estavam finalizando a viagem, e eu falei, e aí, Maria, o que deu certo na nossa viagem? Aí ela falou, mamãe, foi muito legal por isso. Daí a gente foi falando. Eu falei, o que a gente tem que melhorar para a volta? Ela falou, mamãe, a gente tem que comprar um outro tapete do Dom, comprar outro potinho. E ela foi falando. Então, a mesma coisa com a equipe. Depois que ele desenha o processo, ele vai pôr em prática. Sim. E aí, onde ele pôr em prática, você tem que chamar ele de novo para dizer assim, o que está dando certo no processo? O que não está dando certo? O que precisa melhorar? A gente, é nós. Que é o nosso papel enquanto gestores, né? Sim, a gente tem que monitorar as coisas, não dá. Senão só fica igual os velhos rabugentos lá reclamando que não tá dando certo, que estão fazendo errado, mas não senta para fazer as pessoas enxergarem onde elas estão errando e também o que elas estão acertando, né? Porque a gente tem uma cultura muito do erro, né? A gente esquece de olhar para os acertos, que é a maior parte, e aí o que faz as pessoas ficarem frustradas. Sim, e assim, é mais fácil ficar reclamando da equipe, né? É muito fácil, né, gente? Falar mal dos outros é bom, né? Porque a gente é o máximo, porque aí você se sente o máximo. Mas aí tu vai ver, nem os teus próprios processos diários você não define. Sim, combina uma coisa e não cumpre, fala que vai entregar tal hora e não entrega, chega atrasado, vira uma bagunça. Aí, às vezes, até a própria equipe fala, fulano falou que vai entregar tal hora, mas você já sabe como é que é, né? Sim. Aí, essa é a vibe do negócio e ele quer que a equipe seja responsável. Sim. E eu também tenho... Uma vez a gente implantou um processo de compras que foi muito legal. Tava lindo o processo. Nossa, não tinha como errar.
Aí depois o pessoal, né, o cliente, né, me falou, olha, Tati, tudo bem, a gente demanda lá e tal, e cai no buraco negro. Nunca mais dá retorno. Eu falei, a gente esqueceu de uma coisa tão pouquinha, que é o prazo de retorno. Então, a pessoa fez a solicitação com o descritivo bonitinho, mas quando chegou no Compras, o Compras não mandou de volta no prazo. Não tinha prazo. Porque não tinha prazo. E aí, é aquela questão da comunicação, gente. Você tem que ir revendo o processo para ir melhorando. E tem coisas também que funcionam pra caramba, não é? Depois não funciona mais. Então, tem que estar sempre revendo. Aí eu falo de estar fazendo as reuniões com a equipe. Tanto reuniões para informar as mudanças, porque para mim reunião não é para resolver problema. Reunião é para informar, né? Sim. Resolver... Não, se tem alguém aqui que faz reunião para resolver problema ainda, gente, pelo amor de Deus, para, né? Não, reunião não é para isso, definitivamente. Os homens não gostam muito de reunião para fazer reunião para resolver problema. R. E aí eu gosto muito da reunião, eu gosto de fazer uma reunião de 1 hora por semana para informar, para alinhar o que está acontecendo, o que não está. Mas quando tem um problema, eu nem chamo de reunião. Eu chamo hoje nós vamos resolver o problema. Senta todo mundo, 5, 10, 15 minutos, dependendo do problema. A gente define o que cada um vai fazer e coloca em prática. E depois volta a se reunir para poder ver o que deu certo e o que não deu. Mas com quem que a gente faz isso? Com as pessoas que estão envolvidas no problema. Porque também, se você faz uma tensa com muita gente, você não consegue identificar as soluções. E não resolve, né? Ó, a gente até descobriu uma ferramenta nova aqui no Instagram, essa aqui não tinha visto, mas essa moça é jovem. Vou clicar aqui, ó, que tem uma pergunta. Como eu disse que vai aparecer. Ah lá, olha que a Joana falou que fez a pergunta para mim. Pois é, eu não tinha visto essa ferramenta aqui no Instagram ainda. Eu adoro gente jovem por isso. A pergunta é: como ser um bom líder tendo dificuldade de relações com pessoas? Joana, a pergunta é super pertinente, porque assim, a gente encontra muito, a Tati vai responder para você daqui a pouquinho, mas assim, o que eu vejo muito é as pessoas que realmente não gostam ou não sabem ou acham um saco lidar com gente, ficam reclamando, lidar com gente é difícil. Então essa é uma pergunta muito pertinente, Tati. Fique à vontade para responder. Sim. A Joana, primeiro que ela mora no meu coração, né, Joana? Eu amo ela demais. E a Joana tem um exemplo dela, inclusive. A Joana fez uma festa de 15 anos e tinha um grupo que ia fazer a dança da 15 anos. E alguns estavam faltando. E aí, assim, cara, fica puto, né? Porque a pessoa ela diz que vai, tem horário, tem tudo, né? Na festa eles querem, mas eles não querem. E aí, se você não pode agir quando você tá bravo. Sim. Se eu agir... Senão, faz assim, ó. Eu também fico puta, às vezes. A palavra é puta, né? Eu também fico brava. Só que pra alinhar, para ser bom líder, se a gente ficar agindo com a equipe quando a gente está bravo, a gente não consegue criar essa conexão. Então, o primeiro ponto é assim, vai ter momentos, Joana, que a gente tem vontade de pegar... Mas, como eu sou um líder, eu vou agir só no momento que eu tô tranquila. Então, eu já tive casos de gente que fez, assim, uma cagada muito grande e eu respirei e falei, cara, eu não vou resolver hoje. Eu fui para casa, eu tomei um banhão, jantei, dormi bem. No outro dia, eu chamei a pessoa para conversar. Então, para você ser um bom líder, quando você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, o primeiro ponto é você estar tranquilo. O segundo ponto é estar na cadeira, tem que dançar, né? Estar na pista, tem que dançar. Se você quer ser líder, você precisa desenvolver o seu relacionamento com as pessoas. E aí tem várias formas. Você pode fazer um curso, você pode ler um livro, você pode assistir filmes. Tem tantos filmes legais no Netflix sobre relacionamento. Eu digo, gente, que ninguém tem essa
essa licença poética de não gostar de pessoas ou de não... Pois é, eu acho que você foi muito assertiva na resposta, porque a resposta é basicamente não tem como. Você precisa aprender a lidar com pessoas, senão você não vai ser um bom líder, né? Não, até o vendedor... Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, não quer se relacionar com pessoas, vai vender picolé. Não, não. O cara que vende picolé, pra mim, eu sou apaixonada nele, porque ele cativa a gente, ele é educado, ele é simpático, ele sabe o sabor do picolé que eu gosto. Então ele tem que se relacionar bem para as pessoas para elas Sim, gostar de novo o picolé dela. Olha ali, é verdade. a Caroline colocou nunca na raiva, né? Obrigada. É isso mesmo. Eu brinco. Uma coisa que eu aprendi nos treinamentos foi uma frase que me marcou muito ao longo dos anos, tanto que eu carrego comigo até hoje, que é assim: se você está com raiva, você não está preparado emocionalmente para a conversa. Então, eu, enquanto líder, eu vou ter momentos que eu vou ficar, como você disse, puta, eu vou ficar brava, vou falar, porra, já ensinei isso aqui 300 mil vezes e estão fazendo errado. Vai, só que no momento que você tá ali, com braveza, com raiva, com qualquer que seja esse sentimento, você não tá emocionalmente preparado. Então, filho, primeiro se aquieta, né? Que nem você falou, senta na sua cadeira, na sua função, se acalma, e aí você segue o baile, porque entrar no modo raiva, eu acho que é só uma fuga. É. Não, eu digo assim, muitas vezes eu vejo pai e mãe, né, que são líderes, e eles falam, eu não consigo lidar com as pessoas, seria melhor se não tivesse as pessoas. Eu falo, meu Deus, como que é a liderança em casa? Em É casa, uma bagunça, né? a gente Provavelmente. inteiro, então tem que levar com leveza, tem que gostar, tem que querer mesmo liderar pessoas. Eu acho que o maior, assim, quando alguém te dá uma função de líder, eles deveriam dizer assim: você está você tá aberto de, além de ter um bom salário, porque às vezes a pessoa vai pelo salário, aguentar às vezes erros de pessoas, birra, aguentar a dificuldade das pessoas. Se você não tá, não vai para frente. Se você pode ver as pessoas que estão do teu lado crescer, nem pede esperança, que aí não compensa. Você vai ficar mal e as pessoas também. Mas aí, voltando, né, no processo que nós estávamos falando, então, o primeiro ponto para mim é você mapear a sua equipe. É você entender como que a sua equipe aprende, como que funciona. O segundo ponto é você escrever mesmo, colocar no papel, porque quando você põe no papel, é meio fisiológico, sabe? É fisiológico. A neurociência explica. Você começa a ver tudo funcionar. Sim, é verdade. E aí tem gente na sua equipe que é visual. Então, se ela não vê escrito, desenhado, Sim. ela não entende como vai funcionar. Eu sou super visual. Tem gente que é auditiva. Se ela não escutar você explicando, ela não vai assimilar. E tem pessoas que, se ela colocar em prática, ela não aprende. Isso que eu ia falar, eu sou do aprender fazendo. Então, aí, ó, é sensorial. Então, como líder, a gente tem que entender que as pessoas aprendem de maneira diferente. Então, eu tenho que dar as informações de 3 maneiras, sempre. E aí, depois que você colocou no papel, colocar em prática. Se você tem tempo de ver a equipe fazendo, top. E aí você vai identificar algumas coisas que tem que melhorar. Mas eu não tenho tempo de ver. Faz uma semana, ou 2 dias, 1 dia, não sei qual que é o tempo que você tem que colocar em prática. Vai colocar em prática o processo e na outra semana ou no outro dia a gente vai sentar para ver o que deu certo e o que não deu certo. Que é o acompanhamento, né? Que é uma falha muito grande que a gente comete enquanto líder, que é deixar para acompanhar quando a bomba estoura. Isso, é isso mesmo. Eu já fui em trilha, eu adoro fazer trilha. Eu já fui em trilha que eu não levei, de verdade, só fui com o tênis e o boné. De verdade. Uma coisa de louco. 15 quilômetros, a pessoa achar que não precisa levar comida, não precisa levar água, não precisa levar nada. Mas daí eu aprendi, né? Quando eu falei, Senhor Deus, nunca mais eu vou fazer uma trilha sem água e sem banheiro, sabe? E foi muito legal, porque hoje eu tomo esse cuidado, ou eu chamo alguém que faz o lanchinho que leva água. Um dos dois. Eu aprendi o processo. Aprendeu. E o último ponto, para mim, funciona muito nos processos, é você ter um indicador se ele está funcionando. Por exemplo, nós estávamos fazendo as inscrições, né, dos alunos do curso,
E o nosso indicador é o tempo que a gente está levando para fazer as inscrições, né? Então, Sim. a formação de turma. Eu levo, por exemplo, uma semana para formar uma turma. Então, eu estava levando uma semana ano passado. Essa semana, desculpa, eu estava levando 15 dias ano passado. Esse ano, eu estou levando uma semana. Opa, já evoluiu, nossa. Mas por que a gente evoluiu? Porque a gente olhou tudo que a gente errou no ano passado. E olha que o pessoal disse que foi ótimo, tá? Mas a gente olhou tudo que a gente errou, que a gente podia melhorar, às vezes não é erro, é melhoria, e melhoramos para agora. Então a gente conseguiu. Então eu tinha uma métrica. Qual que é a minha métrica do final? É o tempo. Tem processo que é tempo, que é prazo. Sim. Tem processo que é qualidade. Qual que é o nível de satisfação do meu cliente ou de entrega daquele produto? E tem processo que, na verdade, é custo. Quanto que eu baixei de custo com esse processo? Então, é sempre no final tem que ter um indicador. Legal. Não, gostei muito, porque assim, fica muito claro. Então, primeiro conhece a sua equipe, passa os negócios para o papel, pelo amor de Deus. Depois, faça os acompanhamentos para entender o que funciona e o que não está funcionando. Sim. E tenha pelo menos um indicador para vocês. Eu acho que o indicador ele serve muito para a gente sair do achismo, né? Para a gente não ficar naquele negócio de eu acho que tá bom, eu acho que não tá bom. Você tem um indicador. Era 15 dias, agora é uma semana. Cara, o indicador mostra que evoluiu. Então, assim, tá funcionando, né? Sim. E aí tem muita gente que é meio serial killer no indicador também, né? O cara sabe que a equipe corre 15 quilômetros em 2 horas e ele manda a equipe correr 20 quilômetros em meia hora. Não dá, né? Pede pra ferrar com tudo, né? Aí a gente falava, mas o perfeito é esse. Então, meu filho, o perfeito é. Agora, se você não ajudar a sua equipe a escalonar os indicadores, então agora é 15 dias. No próximo, eu sentei com a equipe e falei, e aí, em quanto tempo nós vamos conseguir? Eles falaram, não, pelo que a gente viu aqui, em uma semana a gente consegue fechar. E aí a gente colocou a meta, entendeu? Mas tudo sempre em conjunto. Não foi só da minha vontade. Às vezes a gente tem medo, né? Ela fala, não vou falar uma semana, depois não dá certo. Aí você tem que falar, gente, nós temos que colocar um indicador para nós, senão a gente vai conseguir avançar. Sim. E é bom a gente saber fazer essa análise, porque, por exemplo, assim, eu acho o indicador, ele direciona muito as coisas no sentido assim, se você coloca uma semana e aquilo é viável, acontece em uma semana. Porém, se você conseguiria fazer uma semana, mas você coloca 10 dias, mesmo ele podendo acontecer em uma semana, ele vai acontecer em 10 dias. Sim. É incrível, né? Porque você estabeleceu, então, não, a gente tem folga, deixa pra fazer daqui a pouco. É normal. Aí, por mais ou menos. Acompanhamento, né? Exatamente. Bom, Tati, para a gente poder finalizar, que já está dando nossa hora, assim, o que você deixaria aí de mensagem? Eu sempre peço para os meus convidados deixar uma mensagem aí para quem está assistindo. Assim, cara, o que eles podem fazer em uma ou duas colocações que você acredita que vai contribuir para esse processo de melhoria, que é eles conseguirem fazer essas implementações nas equipes deles, nas empresas deles? Gente, aquilo que não é acompanhado não tem como ser melhorado. E a questão do medir, né? Aquilo que não é medido não tem como melhorar. Então, se não adianta você fazer um processo lindo, maravilhoso no papel e não acompanhar o que a tua equipe está fazendo. E não é acompanhar para carregar, acompanhar para ajudar. Então, para mim, uma das principais funções de líder é ajudar a equipe dele a alcançar o resultado. E no final, comemorar com ele. Porque muitas vezes as pessoas escrevem o processo e não... a equipe pode escrever o processo. Ela acha que é só mais uma burocracia. Sim. Só que quando você senta com ela e faz, e depois mostra o quanto eles evoluíram, a equipe se engaja. E aí eles querem fazer para todos os outros. E deixar a equipe fazer o processo. Pelo amor de Deus. Esse negócio de terceiro fazer o processo, não envolver a equipe, de verdade, isso é, como que eu posso dizer? É quase um assassinato. Porque a equipe é o seu melhor consultor.
Então, você pega ali 2, 3 da equipe, se a tua equipe é muito grande, pede para ele desenhar, fazer um esboço, depois reúne todo mundo e fecha o processo. Tá? É muito simples. A gente tem que parar de ter preguiça de colocar as coisas no papel. Então, a minha mensagem para vocês é: ajudem a equipe. Ajudem a equipe a criar os processos. Ajudem a equipe a escrever o que elas estão fazendo, a pensar. E, com certeza, vocês vão conseguir acompanhar e ter resultados que vai fazer toda a diferença na sua empresa. Muito bem, muito bem. Tati, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição, em passar conhecimento para a gente, em passar experiência. Muito obrigada mesmo, de coração. Espero que a gente tenha ajudado aqui algumas pessoas. E aguardemos ao próximo convite, né? Porque ainda tem muito ano pela frente ainda. Tem muita coisa para fazer esse ano. Muita coisa para falar. Parceria. Imagina. Obrigada, e pessoal, obrigado pela presença. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.